Maker's Mark 46. Olá, gente. Eu sou o Matheus e é sobre esse whisky aqui que eu arrebentei. Então, gente, como vocês viram, acabaram de ver, arrebentou a parte de cima da rolha. Essa rolha é sintética e, sei lá, colou, grudou bem na garrafa e na hora de puxar ele separou da parte de cima. Mas é o que é. Às vezes acontece isso. Segunda garrafa que uma coisa assim acontece. Eu tava abrindo o Jack Daniel's Single Barrel Select e aquela rolha não é sintética, aquela rolha é a rolha normal. E aí eu fui abrir e ela quebrou no meio dela e eu teve que fazer uma cirurgiazinha para tirar. E agora o Maker's Mark também estragou. Enfim, isso acontece às vezes no mundo de whisky. Vamos falar um pouquinho sobre esse whisky. Este whisky aqui, esse bourbon. Bom, Maker's Mark 46, né? Vamos focar. Apesar de ser lançado em 2010, ele foi a primeira variação que a destilaria Maker's Mark lançou. O Maker's Mark vem fazendo whisky desde 1950 e poucos. E ele sempre tinha aquele whisky clássico, o Maker's Mark clássico. Então, eles vêm fazendo muito tempo. E aí, esse aqui foi lançado em 2010 e é a primeira variação de whisky que o Maker's Mark fizeram. E quem foi que fez? Foi o filho dos donos do Maker's Mark. Então, teve o dono que começou, lembra que a gente falou a história do Maker's Mark no vídeo do Maker's Mark, tá? Então não vou falar tudo de novo daquele vídeo. Mas o cara que fez o Maker's Mark, que abriu a destilaria, ele completamente mudou, ele queimou até a receita da família dele de bourbon e começou fazendo o Maker's Mark do jeito que ele quer fazer o whisky e fez o Maker's Mark. E esse aqui foi o filho dele que começou. Então, falando agora um pouquinho mais específico sobre esse. Esse é envelhecido 2 anos a mais, ou na verdade um pouquinho a mais que o Maker's Mark normal. E ele é envelhecido exatamente, que eu achei bizarro, exatamente 6,5 anos. Não 6, não 7. 6,5 anos. Enfim. Ele tem a mesma receita que o Maker's Mark normal. E a única coisa que faz ele ser diferente, além de ser envelhecido um pouquinho a mais, ele é acabado. Ele é um whisky acabado, um whisky finish, um whisky finalizado. Como assim? Esse aqui, o 46, ele vem por um motivo. Tanto está escrito aqui, né? Stave Profile Number 46. O Stave Profile é a Duelas, é o perfil da Duelas. Então tem a perfil da Duelas 46, que é a de French Oak, que é carvalho francês, e é assim que eles são acabados, né? Então, vamos voltar um pouquinho, vamos entender isso. Eles pegam o whisky Maker's Mark, ele envelhece um pouquinho mais, e aí eles tiram todo o whisky que tem dentro do barril, eles botam essa aduela de carvalho francês dentro delas, 10 aduelas, tá? E aí depois eles botam o whisky de volta, e aí deixam para envelhecer por mais 3 meses. A teoria aqui, e vamos ver na prática se é assim, é que ele vai deixar o whisky mais complexo, um pouquinho mais doce talvez, sem deixar ele ser mais tannic. Tannic é tipo aquela nota que a gente vê no vinho, que é mais tanino, acho que é chamado em português. Tá? Então, essa que é a ideia. A ideia é para dar um gosto melhorado nele, sem deixar ele chegar nesse ponto. Então, vamos falar sobre o teor alcoólico dele. O teor alcoólico dele é 2%, um pouquinho mais alto que o Maker's Mark normal. Ele é 47, então teor alcoólico de 47. Então ele é basicamente o Maker's Mark, um pouquinho mais velho, teor alcoólico um pouquinho mais alto e é acabado nesses aduelas de carvalho francês. Vamos provar ele. E agora vamos à nossa parte boa, onde a gente fala do aroma e o paladar do Maker's Mark 46. Ok, vamos ver o que a gente acha aqui no aroma. Bem cereja. Essa nota de cereja é dominante. É a primeira coisa que você sente, é uma cereja doce, bala, assim. Tem nota de bourbon, o caramelo, a baunilha. Mas primeiro vem a cereja, depois
essa nota vira caramelo, baunilha, e ele é bem suave. Lembrando que o Maker's Mark, tanto esse quanto o outro, ele é feito na composição dele, no mash bill dele, em vez de usar o rye, que é centeio, que normalmente os bourbon usam milho, para ser bourbon tem que ter 51% de milho, e aí normalmente eles usam um porcento de centeio, e aí depois um pouquinho de cevada maltada, né? O Maker's Mark, eles não usam centeio, eles usam o milho, trigo e depois a cevada maltada. E dá para sentir que notas, pelo menos no aroma por enquanto, é mais suave, não é tão ardente, não é tão... Que o centeio, ele é mais algo que arde, algo que dá aquelas notas mais intensas, né? Finalmente, o milho e o centeio é mais... Centeio não, desculpa. O milho e o trigo é um pouquinho mais suave. Isso que a gente dá pra sentir no aroma. Bem agradável o aroma dele. Vamos ver agora o paladar. Ok? Tudo que tinha no aroma tem no paladar. Tem aquela cereja, ele é doce, ele é levemente picante, levemente, mas essa nota de picante não me lembra de pimenta. Esse talvez é mais pra, talvez, gengibre, porque é uma nota herbal e não é só que arde, sabe? Ele começa muito cereja doce, quase parece um licor de cereja de tão doce que é. Mas esse é um straight bourbon, tá, gente? Então não é alterado. E aí tem aquela picante que parece... Sabe quando você tá comendo sushi e você tá comendo sushi tem aquela gengibre que você morde um pouquinho pra limpar o paladar? É isso que me lembra no meio. Me lembra a ardida de um gengibre levemente doce que arde um pouquinho a língua, mas não é que arde a língua. É tipo, só sente a língua assim, né? Que dá uma leve ardidinha. E aí depois, no fim dele, ele acaba meio rápido. Eu não tô sentindo muito o carvalho nele. Engraçado. Uhum. Mas o início é extremamente gostoso. Ok, no meio dele, ele levanta essa nota bem intenso de uma coisa tostada, uma coisa escura tostada, tipo talvez um caramelo bem tostado. Mas eu ia dizer que é mais talvez nota bem escura, tipo chocolate. E talvez chocolate e um caramelo tostado. Pode ser, um caramelo que já tá mais escuro, não um caramelo clarinho, um caramelo mais escurão, assim. Super agradável. Aí depois ele acaba. Eu não senti nota de carvalho. Para um bourbon, isso é interessante. Vamos dar alguns pontos para ele. Vamos ver. No aroma, a gente falou aqui bastante cereja, bem doce. E eu gosto de nota doce, gente. Aí que é o perigo. Porque o último vídeo que a gente falou sobre foi o 1792 e eu falei eu falei muito mais do aroma dele, porque ele tinha muito mais para oferecer no aroma. Enquanto esse tem menos, mas ele é tão doce, tão delicado assim, tão gostoso assim, que eu acho que vou dar uma nota 3,5 ou 4 para ele. Talvez eu deveria ter deixado a nota do 1792 um pouquinho mais alto no aroma, porque talvez seria injusto para ele, mas eu vou seguir meu coração e eu vou dar uma nota 4 para ele no aroma, que é docinho e gostoso. Vou deixar 4 mesmo. No paladar, ele te lembra tudo que o bourbon tem, só que ele tem a nota mais doce. No aroma, talvez ele chega no nível de doçura que o Buffalo Trace, mas no paladar ele te dá o que ele ofereceu no aroma, né? No aroma não é aquela coisa que Buffalo Trace. Buffalo Trace no aroma é bem doce assim. Chega no paladar tipo, cadê aquela doçura? Esse não. Oferece nota doce e te dá nota doce no paladar. Eu acho que eu vou botar ele um pouquinho mais alto que o último que a gente falou sobre. Então eu vou dar a nota... Vai ser a nota 4 no aroma e nota 4 também no paladar. Ele
É super gostoso. E agora vamos à nossa parte do Head to Head, onde a gente compara o whisky de hoje, o Maker's Mark 46, com o último whisky que a gente falou sobre no nosso canal, o 1972? 1792, tá? Os dois são bourbons, os dois são whiskies um pouquinho mais elevado no sentido de ser whisky premium, né? E também um preço um pouquinho mais elevado. Na verdade, né, no Brasil esse aqui é bem mais caro que esse aqui. Mas nos Estados Unidos eles são relativamente mesmo preço, né? Você pode achar esse aqui por em torno de $50 e esse aqui também, em torno de $50. Alguns lugares um pouquinho mais barato, uns lugares um pouquinho mais caro, mas isso aqui é o mesmo nível lá nos Estados Unidos, enfim. Vamos ver o que a gente tá achando aqui. Como é o costume aqui no nosso canal, vamos começar falando do convidado. O aroma dele é gostoso. Ele é mais escuro. Ele lembra um pouquinho mais de chocolate meio amargo que doce bala, sabe? Mais cremoso também. E dá pra sentir nota também do carvalho. Enquanto, né, o Maker's Mark, com certeza mais doce. E ele tem uma nota um pouquinho tostado. O que eu quero dizer com tostado? Parece, não queimado, mas parece que tem alguma coisa que queimou no fundo. Talvez você fez isso aqui é, ok. Um marshmallow que ficou muito tempo no fogo e ficou queimado, dá aquela nota de açúcar queimando. Que pode também ser um caramelo queimando, mas... caramelo ou marshmallow queimando, torrado assim. No aroma, o Maker's Mark é melhor. Esse é mais... Acho que é quase... Engraçado. Nota de tabaco agora nele. Comparando ele um ao lado do outro assim, eu até assim uma nota de tabaco. Igual ali é um aroma muito agradável, eu achei ele bem bom. Mas comparando com o Maker's Mark, ele é menos doce, um pouquinho mais escuro, como eu falei. E agora eu peguei essa nota de tabaco, que talvez era isso que eu tava procurando a primeira vez. Eu tava, o que era aquela nota? E... talvez era isso, nota de tabaco. Ok, vamos ver o paladar. Esse é um bourbon muito gostoso. Ele é amanteigado, ele é picante, ele é levemente doce, mas um doce mais escuro. No momento eu tô sentindo mais pro lado de tâmara que um chocolate no paladar. Enquanto isso, o Maker's Mark. O Maker's Mark, ele é mais fresco, no sentido que ele não parece pesado como manteiga na língua. Ele é mais leve, ele é mais aquela cereja, aquela nota mais doce. Ele, como eu falei, aquela pimenta que tem dele é uma pimenta adocicada que me lembra mais gengibre que pimenta. E ele, de início ao fim, ele é doce. Agora que eu tomei ele comparando com o 1792, dá pra sentir que ele tem uma nota de carvalho também, mas até isso é levemente doce. Então, ele do início ao fim, ele é doce. Muito gostoso. E também tem aquela nota que parece mais um chocolate misturado em tudo isso, uma nota mais escurinha assim. Talvez uma nota tostada que eu falei antes. Muito agradável. Sim, não. O Maker's Mark ganha tanto no aroma quanto o paladar. Esse, pra mim, é melhor que o 1792. Os dois são excelentes bourbons, mas hoje o Maker's Mark ganhou. Isso aí, gente. Espero que você tenha gostando do nosso conteúdo. Por favor, deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Por favor, deixe um comentário. E aqui em cima temos mais 2 vídeos que talvez vocês vão gostar. Cheers, meus amigos. Até a próxima.